um circuito neural que influencia vários aspectos da nossa vida, inclusive em termos bem práticos. Existe sim uma via neural do prazer e nós vamos falar sobre ela agora em Conexão Neural. A maioria das pessoas já deve ter ouvido falar que são tendências naturais do ser humano fugir da dor e se aproximar do prazer. O que pouca gente sabe é que tudo isso é decidido no cérebro. Um fenômeno neural que se passa em um circuito no sentido de uma sequência de neurônios em que há também uma substância chamada neurotransmissor. Pois bem, existe sim um circuito do prazer. Em termos um pouco mais técnicos e científicos, essa via neural é chamada de via da gratificação ou via da recompensa. E se a gente for mais ainda no detalhe técnico, eu vou chamá-la de via mesolímbica. Olha que nome difícil. É uma via que vai da área tegumentar ventral no mesencéfalo, olha quanto termo técnico, mas para saber que é a parte mais superior do tronco cerebral, até um núcleo que fica aqui na base do lobo frontal, chamado de núcleo accumbens. É importante saber que no ser humano, o núcleo accumbens é pouco individualizado. Há um ponto tal que muitos neurocientistas defendem que o ser humano não tem um núcleo accumbens, mas que ele faz parte do estriado ventral. Então, se você encontrar em algum livro de neurociência ou algum artigo o estriado ventral relacionado à via mesolímbica, está querendo dizer a mesma coisa do que a maioria dos artigos dizem com núcleo accumbens. O que quer dizer accumbens? O nome completo dele, pouca gente sabe disso. Núcleo accumbens septi. Em latim quer dizer que é o núcleo que está sobre, deitado, encostado no septo. O septo tendo aí em conta a metade do cérebro. Então, um núcleo que fica bem na parte medial do lobo frontal do cérebro. E é interessante porque fica bem próximo à área pré-frontal. A gente já estudou aqui no programa, a área pré-frontal é em grande parte responsável pelos nossos raciocínios e pela nossa tomada de decisões racionais. Não é interessante que a parte racional, por excelência, do nosso cérebro está bem próxima ao núcleo mais importante da via do prazer, da gratificação, da recompensa? Está ali juntinho. Fenômenos que precisam se relacionar para que a gente tenha uma vida equilibrada. A racionalidade e a busca pelo prazer que é tão natural do ser humano. E quando a gente fala de cérebro e busca pelo prazer, a gente precisa falar da evolução do nosso sistema nervoso. Porque essas estruturas existem desde os vertebrados menos evoluídos, passando pelos primatas, inclusive, e pelos primeiros hominídeos que deram origem à nossa espécie Homo sapiens. Esse mesmo mecanismo, tendo o neurotransmissor dopamina como elemento central da via do prazer, da via mesolímbica. E sempre tendo a evolução da espécie como um referencial, a gente precisa entender como é que isso aqui se tornou uma vantagem evolutiva. Darwin ensinou para a gente aquilo que é vantajoso é preservado ao longo da evolução. Então, por que ter uma via neuronal do prazer é uma vantagem? Porque os comportamentos que favorecem a sobrevivência da espécie passavam a ser agradáveis. E aí a nossa espécie buscava repeti-los, e repetindo comportamentos que aumentam as chances de sobrevivência, eu tenho maior potencial de espalhar os meus genes. E é isso que a evolução quer. E que comportamentos são esses favorecidos lá na época do homem das cavernas?
ingerir uma alimentação hipercalórica, que na época do começo da nossa espécie era um comportamento absolutamente vantajoso. Vamos lembrar que a nossa espécie vivia rodeada de perigos, de predadores, de intempéries e precisava sempre estar fugindo ou lutando. Então, ingerir uma alimentação rica em calorias, em energia, era muito vantajoso naquele estilo de vida. Por isso que o excesso alimentar ativa, sim, pode ativar a via da gratificação. E daí que muitas pessoas podem ter compulsão alimentar, uma vontade de se alimentar em excesso e com alimentos gordurosos e ricos em calorias. Porque um dia isso já foi vantagem, isso ativa a nossa via neural do prazer. Porque a maquinaria neural com a qual a gente vive hoje é a mesma com a qual a gente vivia na época da pré-história. Outros tipos de comportamento, como descansar depois de um grande esforço, como a própria atividade sexual, ativam a via do prazer, porque isso tornou-se evolutivamente vantajoso. Só que hoje a gente leva um estilo de vida completamente diferente. A vida humana avançou do ponto de vista tecnológico nos mais variados aspectos, nos transportes, na comunicação, na alimentação. A gente tem a oferta de muitos produtos ultraprocessados hoje em dia. Então é preciso que a gente entenda o funcionamento dessa via da recompensa para que a gente entenda quando nós estamos tendo atitudes que realmente são vantajosas ou quando nós estamos simplesmente ativando um circuito neural em nome da satisfação imediata. E aí, o que evoluiu no cérebro para nos fazer bem pode acabar nos fazendo mal, porque esse mecanismo está envolvido no desenvolvimento das atitudes prejudiciais que nós conhecemos como vícios. E aí você pode ter os mais variados: vício em jogo, em apostas, em alimentação desregrada, em telas que vem prejudicando tanto as nossas crianças, nos meios de comunicação, nas redes sociais. Então, cada vez que a gente checa ali a nossa rede social ou o nosso aplicativo de mensagens, frequentemente, várias vezes no mesmo minuto, mesmo sabendo que provavelmente não vai ter nenhuma novidade ali, cada vez que a gente vai checar, é um soquinho de dopamina que a gente está dando no nosso núcleo accumbens. E assim despertando um prazer imediato. Mas isso está nos fazendo bem? Absolutamente não. E por isso a vida agitada da atualidade é tão recheada de processos como a ansiedade, a depressão, a frustração, também porque nós estamos nos submetendo a uma quantidade exagerada de estímulos em busca da ativação de uma via que só precisava nos fazer bem. Mas com esse conhecimento, a gente pode sim usar a nossa área pré-frontal para controlar os nossos impulsos. E usar o fato de o prazer ser despertado com aquilo que ativa os nossos neurônios para atitudes e comportamentos que melhoram a nossa vida. Por exemplo, a atividade física, o exercício, faz muitas pessoas ativarem a via do prazer, da gratificação, da recompensa. Então, já que é possível desenvolver um hábito saudável, despertando a satisfação, que a gente utilize esse conhecimento no sentido de melhorar a nossa vida. Então, se você gosta de fazer corrida, de fazer caminhada, de fazer atividade física, de fazer musculação, e isso te dá satisfação, aproveite, desenvolva o hábito. No meu caso específico, a leitura é um hábito que me faz derramar litros de dopamina sobre o núcleo accumbens, me dá muita satisfação e, com certeza, é um hábito bastante construtivo na nossa vida. Quem gostar, que também desenvolva. E aí é preciso proteger as nossas crianças.
porque elas não têm desenvolvido ainda, não têm mielinizado nem o sistema nervoso completo, o que dizer dos mecanismos de controle dos impulsos e da busca desenfreada pelo prazer. Então, nossas crianças estão muitas vezes ficando dependentes de telas, de jogos, de coisas que não contribuem na nossa vida. Ou seja, a via mesolímbica, que é uma das grandes vias dopaminérgicas do nosso sistema nervoso, ela pode funcionar tanto para a gente desenvolver vícios, representados por comportamentos prejudiciais, como para desenvolver bons hábitos, que a gente use esse conhecimento, então, para melhorar a nossa qualidade de vida. E se esse conhecimento te interessou, compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai se interessar por ele também. Então vamos continuar liberando dopamina no núcleo accumbens e tendo muita satisfação ao discutir neurociência aqui. E eu já te convido para o próximo episódio, o da semana que vem, sempre em Conexão Neural.